Bom dia a todos. Agradeço quem está presente aqui essa sessão. A ideia é que essa sessão se multiplique. Então, quem assistir a sessão, divulgue depois. Certo? E nós vamos ter aqui, a apresentação clínica vai ser de Eduarda. E nós vamos ter a presença da doutora Mariana, que eu falei aqui que ela antes era uma promessa da clínica médica. Uma jovem promessa. Ela não é uma jovem promessa agora, ela é uma jovem realidade. A radiologia, o residente vai ser Jair, que nós importamos do Maranhão, e a preceptora, a doutora Lívia Mônaco, muito bem-vinda. A patologia vai ser apresentada por Niara e pela minha professora Iguaracira. Bem, eu sou tido como moderador aqui, eu acho que o meu incentivo só que eu dou essa sessão é ir atrás do caso e convidar vocês, né? A sessão é de vocês, principalmente do residente. Eduarda, por favor. Bom dia a todos, meu nome é Eduarda, sou médica residente aqui de Clínica Médica do 2º ano. Vou dar início hoje à nossa sessão. Só um instante. Vou dar início hoje à nossa sessão, sendo orientada pela professora doutora Mariana Luiz. Então, tudo começa, na verdade, com a paciente feminina, uma paciente de 35 anos. Evangélica, ela era autônoma, vendia lanches, negra, natural de Santa Amaro, procedente de Salvador. E ela veio com a queixa de uma fadiga progressiva. Então, ela conta que ela teve um quadro de fadiga progressiva que acaba que estava limitando ela às suas atividades. Tudo isso associado também a alguns episódios de lipotímia durante os esforços. Ela procurou assistência médica à unidade de emergência. Lá foi constatada uma anemia grave com HB de 2,6. A paciente foi internada na UTI, recebeu transfusão, 4 concentrados, e voltou para casa, né? Alta. Depois disso, novamente, ela procura a unidade de emergência e ela volta com o mesmo quadro. Agora não estamos de 2, vamos colocar 6, mas mesmo assim estranho, né? E ela novamente recebe concentrado. A equipe médica assistente estava apostando que era um quadro de anemia hemolítica. Veio para a gente, inclusive, né, com essa suspeita também. Só que quando ela foi para o ambulatório, foram visto que as provas de hemólise estavam negativas. E aí ficaram achando, então, qual é a causa? E aí veio para a clínica médica. De interrogatório sistemático pertinente, no aparelho ocular tinha fotofobia, sensação de corpo estranho, prurido, extremidades do membro inferior associada à parestesia. De antecedentes pessoais, a paciente, na verdade, ela abriu um quadro hepático em 2021, que só veio procurar assistência com a gente em 2024, certo? Após isso, começou os sinais e sintomas associados a Sjögren. Ela fez o diagnóstico também para síndrome de Sjögren e ela foi transplantada no final de janeiro de 2025. Então, de medicamentos atuais, ela usava prednisona, 40, tacrolimo, 10 dias, cálcio e vitamina D, omeprazol, quetiapina, fazia uso prévio de micofenolato, 360, foi suspenso pela equipe do transplante porque acharam que era uma anemia induzida pelo micofenolato. E de internamentos foi esse que eu falei para vocês, tanto de setembro quanto de outubro. No exame físico, ela não tinha nenhuma alteração de nenhum aparelho. Na verdade, dados vitais estavam normais, aparelho respiratório, cardiovascular, abdômen, extremidades, inclusive neurológico, que ela se queixava da parestesia, estavam normais. O que chamava muita atenção é que a paciente estava bastante pocorada. E aí sou eu com ela, elaborando as hipóteses. E agora é com vocês. Bem, ficou claro, uma paciente de 35 anos, que tinha um diagnóstico de Sjögren, tinha um diagnóstico de hepatite autoimune, que foi transplantada. E 8 meses, mais ou menos depois, 7, 8 meses, ela evoluiu com anemia grave. E, estranhamente, mais um caso aqui, que uma paciente com coisa dessa é internada e é mandada para casa. Né? Isso é muito estranho. Então, ela desenvolve uma anemia grave, se pensou em anemia hemolítica, e mandou a paciente para casa. Né? Eu quero chamar a atenção disso, que nós já tivemos outros casos de paciente, por exemplo, jovem, com alteração, sugerindo uma síndrome de compressão medular, e que é mandado para casa. Isso fica estranho. Alguma pergunta em relação
ao caso em si ou queira emitir alguma opinião. Não, não tem febre. Ela não tinha febre ao longo desse tempo. Então, não teve febre, né? Eu só vejo 3 grupos de causas prováveis, aí, né? Ao meu ver, né? Então, a paciente que já tem algumas histórias prévias aí, algumas doenças prévias autoimunes diagnosticadas. Então, a primeira coisa que eu pensaria realmente seria uma anemia hemolítica de cunho autoimune, né? Porém, tem essa história desse cumbis, né, que veio negativo. E aí, enfim, não sei como é a própria sensibilidade quanto a isso, né? Uma outra coisa que eu pensaria é essa anemia está sendo causada pelas medicações. Não vi se ela faz uso de, por exemplo, de tacrolimus. Faz. Que pode, né? Ela fazia uso tanto da prednisona, do tacrolimus, certo, devido à questão do transplante, e o micofenolato. Só que o micofenolato foi suspenso e mesmo assim ela continuava com anemia. Tá. E o outro grupo de causas que eu iria para as causas infecciosas por ela ser imunossupressa, né? E aí teria que ir para a medula dela. Aí Epstein-Barr vírus, citomegalovírus. Aí, por exemplo, né, não sei se é mais ou menos isso, mas acho que tem uma pista diagnóstica. Se for série eritrocitária pura, aí você pode pensar em uma certa condição a mais, que é por... Deixa eu lembrar, mas acho que é por parvovírus. Aí a gente iria mais ou menos por aí. Eu só consigo pensar nessas 3 possibilidades. Droga, e se a droga está propiciando ela ser infectada, e aquele conceito que a gente viu na apresentação passada, né, da anemia mielofitísica, né, a medula sendo invadida por algum agente, e por neoplasia. Depois eu vou perguntar até ao professor Carlos Frederico que se o paciente usa dessas medicações estão sujeitos a ter novas neoplasias. Primeiro, vai, Guaraci. Eu tenho umas perguntas. A indicação do transplante foi pela hepatite autoimune, certo? Essa é a pergunta. 2. O fígado explantado foi examinado? Qual foi o diagnóstico desse fígado explantado? Porque todo fígado, quando é retirado, ele é examinado de fato para ver quais são as alterações. E eu gostaria, seria uma coisa interessante para a gente, para fechar bem o diagnóstico. E a outra é a ignorância. O paciente em uso de prednisona, ele faz anemia autoimune? Isso assim, é uma resistência? São as perguntas de estudante. Então, o fígado dela foi sim biopsiado e veio com esse diagnóstico de hepatite autoimune tipo 4, né? Associado à doença de Sjögren, foi esse o laudo. E a outra pergunta com relação à prednisona. Doutora, eu acho que não. Pode acontecer, mas eu acho que não é a causa mais provável. A Aimato quer falar sobre isso, Aimato? Caio. Caio, só um instante. Você acha, Caio? Não, é de fato altamente improvável. Corticoterapia é a primeira linha de tratamento para anemia hemolítica autoimune e as taxas de resposta são bastante elevadas. O corticoide age em diferentes mecanismos para tratar a anemia hemolítica autoimune, reduz a avidez da porção FAB pelos antígenos eritrocitários, reduz a síntese, né, e a produção de imunoglobulinas, reduz a população de linfócitos autorreativos, então, de fato, tornaria muito improvável a anemia hemolítica autoimune em uso de corticoide em dose alta. E lembrar que ela deve ter sido testada para ver se tinha realmente hemólise. E a gente está falando aqui, a gente falou de 2 conceitos importantes em relação à anemia. Um seria baixa produção, seja por, como ele falou, infecção, ou por uma droga que esteja suprimindo a medula. Falamos para um segundo mecanismo, que é a hemólise, destruição maciça,
Mas não vamos esquecer do terceiro, que é perda. Quer dizer, o paciente poderia estar sangrando, podia ter algum sangramento oculto, e é algo que a gente sempre deve pensar. Interessante que ela tolerou a hemoglobina, mesmo ela sintomática, né? Mas para você chegar a 2,6, se fosse um de nós, estaria em choque, ou rastejando ao chão. Eu acho que você poderia apresentar a lista de problemas. Fred ficou devendo uma resposta se esse tipo de droga pode propiciar, porque a gente sabe que os pacientes que fazem quimioterapia para tumores sólidos, por exemplo, eles estão num risco de fazer uma outra neoplasia. E se esse tipo de droga que ela usa é possível? Não a droga em si. O que é que a gente observa? Assim, as séries que acompanham pacientes que são submetidos a transplantes halogênicos, né, que necessitam de imunossupressão prolongada, eles têm um risco maior de neoplasias comparado aos que não são imunossupressos. Mas é um padrão, assim, muitos desenvolvem carcinomas cutâneos, principalmente o SEC. Neoplasias virais relacionadas, então, hepatocarcinomas, pacientes que já são vírus comprometidos. Então, assim, a medicação em si não, mas a condição de imunossupressão prolongada aumenta realmente o risco de novos carcinomas, principalmente cutâneos. Então, nessa linha, a droga em si não seria algo muito específico. Há, de fato, a carcinogênese induzida pela citotoxicidade, mas os imunossupressores eles não chegam, na maior parte das vezes, em relação à dose, a esse nível de toxicidade que leve à indução de mutações por deleções do DNA, por mutações induzidas por droga. Perfeito. Duda, você apresenta suas suspeitas, foi feito assim de imediato. Eu quero lembrar que o clínico não pode ocupar a sessão toda. Temos o radiologista e a patologia. Tá bom, então eu vou apresentar rapidinho. Quando ela chega pra gente, a gente colocou o DRIP1, uma paciente com fadiga, mucosas hipocoradas, realmente era uma síndrome anêmica. Partimos desde o princípio, uma anemia hiperproliferativa, ou seja, baixa de reticulócito, ou hiperproliferativa. Além do mais, né, P2, síndrome de Sjögren primário, ela tinha todas as manifestações aí do slide, e a hepatite autoimune estágio 4. Bom, eu vou começar do início mesmo. Anemia. Quando a gente para pensar em anemia, a gente tem dois grandes grupos, as hiperproliferativas e as hipoproliferativas, certo? Mas antes disso, a gente vai olhar o exame básico, que é o hemograma. A paciente ela tinha uma anemia normocítica normocrômica com o reticulócito baixo. Então, a gente pensa em uma anemia hiperproliferativa. Mas mesmo que alguém aqui me perguntasse, Duda, por que não hiperproliferativa? E eu vou provar por que não. Dentro das hiperproliferativas, foi dito hemólise, certo? A paciente tinha marcadores de hemólise negativo. Inclusive, foi solicitado um cumbis direto de forma externa, que foi solicitado de uma forma precoce, já que ela já tinha os parâmetros negativos, correto? E de sangramento, ela também tinha uma endoscopia, uma colono normal, então a suspeita é muito baixa, certo? Vamos para causas hiperproliferativas. Qual é a causa que a gente sempre pensa? Deficiência carencial. Ou seja, será que a anemia ferropriva, a vitamina B12, ácido fólico, a paciente tinha completamente tudo normal? Será que é o hipotiroidismo? Normal. Doença renal crônica? Normal. Não tinha nenhuma alteração. Será que é o micofenolato? Será que é o tacrolimus? Será que é alguma dessas medicações? Provavelmente, enfim, vamos para as suspeitas. E agora a gente parte para a infecção. Pode ser EBV, pode ser CMV, pode ser parvovírus. Diante dessas suspeitas, que foi a nossa principal quadro infeccioso, a gente solicitou RT-PCR, certo? E também solicitamos sorologias. Diante disso, a gente também solicitou a avaliação da hematologia para fazer o estudo medular. Avaliar, né? Só para situar os estudantes, a impressão que tem é que é uma anemia hiperproliferativa e se definiu fazer um mielograma e biópsia de medula. E a sorologia para investigar as possíveis... Concisão.
Bom, então, fomos chamados para avaliar a etiologia da anemia dessa paciente, uma anemia grave, normocítica, isolada, com uma contagem de reticulócitos gravemente reduzida, né, abaixo de 10.000 por milímetro cúbico. A parte da clínica médica foi muito bem feita, excluindo essas principais causas mais comuns de anemia na prática médica, e por conta dessa anemia isolada, a gente primeiro levantou essa hipótese de aplasia pura de série vermelha. Teríamos o critério da anemia isolada, da reticulocitopenia grave, mas precisaríamos confirmar com a contagem de eritroblastos na medula óssea, né? Abaixo de 1% nós fechamos então esse diagnóstico. Então partimos para o estudo medular. Lembrando que a aplasia pura, série vermelha, é um diagnóstico sindrômico, né? Pode ser causada por causas congênitas, como Diamond-Blackfan, ou então causas adquiridas, primária e secundária. Das adquiridas temos essas que são mais raras, né, autoimunes, síndrome mielodisplásica, e de secundárias temos infecções, como já foi citado, Epstein-Barr, HIV, CMV e parvovírus B19. Neoplasias, é importante a gente ver imagem de tórax, porque timoma pode fazer, leucemia de linfócitos largos granulares, LLC. Fármacos é uma lista bastante extensa, né? Mas aqui nós vamos dar enfoque ao micofenolato e ao tacrolimus que a paciente utilizava. Colagenoses também podem provocar aplasia por série vermelha, gestação e TMO, ABO incompatível. Então realizamos o estudo medular com mielograma, biópsia de medula óssea, imunofenotipagem e biologia molecular. E esses foram os achados do mielograma dessa paciente. Uma amostra de medula óssea hipercelular, uma série granulocítica com acentuada hipercelularidade, né, mas com escalonamento maturativo presente, a série megacariocítica presente, com plaquetogênese preservada, e na série eritroide observamos acentuada hiposcelularidade com uma parada maturativa, presença de proeritroblastos, né? Raros eritroblastos presentes, e não visualizamos eritroblastos policromáticos nem ortocromáticos. E encontramos essas células, né? São proeritroblastos gigantes com hiperbasofilia, nucleolos grandes, nucleolos evidentes, presença também de inclusões nucleares, e presença também de vacuolização citoplasmática. Tá? Alguns também exibiam essas projeções, são as blebs citoplasmáticas, compondo aí esses achados morfológicos. Tá? Pode. Sugestivo, a sua conclusão é que era uma aplasia eritroide pura, é isso? Isso. Então, esses achados morfológicos são altamente sugestivos de infecção por parvovírus B19. Tá? Em seguida, foi feito um PCR. A sorologia não é útil nesse caso, porque a paciente é imunossupressa. Então, o ideal é documentar o DNA no plasma do paciente, que veio detectável. Né? Só antes de ver o diagnóstico, esse achado do mielograma é realmente clássico, é assim? Eu acho, então, leigamente perguntando, tem um achado no mielograma que é sugestivo de uma infecção por um vírus e por determinado vírus mesmo? Exatamente. Ele é considerado patognomônico, embora não seja diagnóstico. Né? Bem, minha ideia era passar para a apresentação da radiologia e depois da patologia, e a gente pode voltar até discutir isso, viu? Mas não é que a coisa esteja fechada, não. Mas eu quero lembrar que o raciocínio clínico que a enfermaria fez, que foi importante, é mais do que chegar assim, é tal coisa, é o caminho que você vai seguir, a forma que foi construído isso. Eu acho que depois da apresentação da patologia, eu acho que a professora Mariana também vai querer falar um pouco sobre de que forma, né, que a clínica médica não é preciso o hematologista exatamente estar presente, mesmo porque ele não vai estar no PA, na UTI ao tempo todo, né? Cabe ao médico clínico fazer uma boa condução. Eu vou passar a radiologia e a gente vai voltar, viu, Caio? Não se preocupe que você ainda vai ter seu momento.
Bom dia, pessoal. Meu nome é Jair, eu sou residente da radiologia. A gente vai mostrar basicamente o que foi que a gente encontrou nos exames de imagem dessa paciente, tá? Lembrando aqui que ela é uma paciente que foi submetida ao transplante, nós temos imagens dela somente pré-transplante. O último exame que ela fez foi exatamente em janeiro desse ano, mas pouco antes do transplante. Ela não retornou para fazer exame de imagem pós-transplante. Então, basicamente, trazendo aí a ideia da doença inicial da paciente, a gente vê alterações que são específicas da doença em si, que ela já tinha o diagnóstico, né? Nesse caso aqui, a síndrome de Sjögren, ela pode dar alguns achados, mas a clínica é importantíssima. Inclusive, é um apelo que a gente faz, que às vezes os pedidos de exames de imagem são solicitados sem a história clínica. E a história clínica é fundamental para direcionar, inclusive, o que a gente vai procurar e se a gente, por exemplo, usa ou não contraste na situação. Então, é uma informação importante. Ô Jair, só uma coisa. Como a gente tem uma plateia de estudantes Sim. aí, só para a gente chamar a atenção deles, que essa doença é uma doença autoimune, e que ela envolve as glândulas, não é isso? Isso. E que dá uma síndrome seca, né? O paciente. Exatamente. Várias glândulas. Então, pode continuar. Foi só para alertá-los, para eles não ficarem perdidos. Então, tem achados específicos da síndrome. E quando a gente tem história clínica, isso ajuda porque a gente direciona. Então, nesse caso dela aqui, ela tem uma tomografia que foi feita aqui no nosso serviço e a gente consegue perceber que ela tem um aumento das glândulas parótidas. Está bastante aumentado nesse caso. A título de informação, é um achado que é muito comum, além também do ressecamento das outras glândulas, principalmente lacrimais, que é muito difícil de ver em exames de imagem específicos, mas esse achado aqui é um achado muito comum, tá? Então a gente consegue ver que as parótidas dela aqui, no caso, estão bem aumentadas. Para vocês terem noção, eu trouxe aqui uma para comparação, tá? Essa seria uma parótida de tamanho normal, mais ou menos, dela, e a gente consegue ver que o tamanho dela está bastante aumentado, certo? Essa é a parótida do lado de cá, tá? Então o tamanho dela é mais ou menos dessa dimensão aqui, e a gente consegue ver que dessa paciente está aumentado. E a gente consegue ver também aqui imagens um pouquinho podensas dentro da parótida dela, sinalizando de que ela tem aí um processo inflamatório associado, certo? No ultrassom, a gente avalia uma glândula parótida também, que é o primeiro exame geralmente que se pede nessa suspeita, e a gente consegue ver a alteração, tá? Nesse caso específico do Sjögren, essa é uma parótida normal, essa daqui da esquerda de vocês, tá certo? Ela é homogênea, embora tenha esse aspecto um pouquinho granulado, mas esse é o aspecto normal de uma glândula parótida sadia. E tem a imagem ligeiramente hiperecogênica. O que é isso? Ela tende a ser um pouquinho mais branca do que o normal. Tá? Numa glândula parótida doente, a gente consegue ver aqui, ela se torna um pouquinho mais heterogênea, como a gente consegue ver aqui, e tem essas imagens aqui dentro da parótida em si, hipoecogênicas, que são essas imagens vesiculares aqui, que dá a aparência de que seja um líquido dentro da parótida. Tá? Então, essa é um aspecto comum achado neste tipo de patologia. Tá? E no abdômen em si, existem alterações da síndrome de Sjögren, já que eu não tinha colocado o nome da doença porque eu achei que vocês teriam que adivinhar. Mas o Sjögren tem alguns achados específicos, tá? Um dos achados radiológicos mais comuns é no pulmão, que essa paciente não teve. Mas ele pode dar achados no sistema nervoso central, no abdômen. Ela tinha no abdômen. E associado à questão da hepatite autoimune, que pode vir também por uma questão de transtorno da via biliar, que ela pode ter, tá? Mas no caso dela aqui é da hepatite autoimune. Então, a gente consegue ver que ela tinha achados dentro do abdômen. A gente consegue ver um fígado bastante aumentado, tá? O baço dela também é aumentado, tanto é que tem um sinal na radiologia chamado sinal do beijo. O fígado beijando o baço. Isso é um sinal de que existe um aumento ou de um só, poderia ser só do fígado, ou dos dois, que nesse caso aqui também. O baço está aumentado, o fígado também bastante aumentado, tá? A gente consegue ver que tem esse certo efeito de massa aqui, comprimindo um pouquinho o rim, que a gente consegue ver uma certa deformação na arquitetura do rim dela, tá? E um outro achado específico aqui, a gente já consegue ver achados específicos da doença parenquimatosa hepática, né? Ela tem, nesse caso aqui, já uma perda da naturalidade da arquitetura do fígado. A gente consegue ver que as bordas elas são mais rombas e a superfície é irregular.
sinalizando para a gente que ela tem uma doença crônica parenquimatosa do fígado, certo? Opa. Aí eu trouxe aqui também a título de comparação para vocês entenderem. Olhe a loja do baço, mais ou menos como é. Vejam mais ou menos a arquitetura do fígado normal e percebam como é que a dela estava, tá? Então a gente vê aqui a superfície bastante irregular, sinalizando que o fígado é um fígado doente. A gente consegue ver que o tamanho está muito mais aumentado do que o que seria normal. E no local onde a gente encontra o baço nessa paciente, numa paciente normal, a gente não consegue nem ver nessa altura, tá certo? Nesse corte aqui que a gente chama o corte abdominal. Na ressonância magnética que ela realizou, né, no nosso serviço, a gente poderia ter colangite biliar primária, que essa paciente teve, mas o dela não era tão exuberante. Então, é um exame mais dinâmico que a gente consegue ver muito quando a gente vê um filmezinho, tá? Nesse caso aqui, a paciente apresentava e ela apresentou também uma complicação pós-transplante, tá? Que foi colocado um stent e reobstruiu. E aí, para vocês compararem também que o baço dela aqui, a gente consegue ver também que é bastante aumentado nesse corte e nesse T2 aqui, que é uma ressonância em T2. E aí eu trouxe aqui para a gente entender um pouquinho a dinâmica da doença e por que a clínica é importante para a gente. Então, um resumo ou até um relatório ajuda a gente muito no que a gente vai procurar, tá? Então, se a gente tivesse ali um relatóriozinho já dizendo que essa paciente é a paciente que tem síndrome de Sjögren, a gente direciona os nossos olhos para buscar os achados. Então, o que é comum os achados comuns dessa doença? Xeroftalmia, xerostomia é muito comum nos pacientes, então a gente direciona o paciente para essas glândulas e aumento bilateral da glândula parótida, que a gente via no caso dessa paciente, tá? No abdômen, a gente pode ter a colangite biliar primária, hepatite autoimune e cirrose biliar primária, que é praticamente todos os achados que a paciente tinha, tá certo? E aí, trazendo um pouquinho para essa conversa que a gente está tendo aqui, o que é importante, o que seria interessante para fechar o diagnóstico de Sjögren em si. Então, a gente precisaria, não é uma doença que fecharia apenas com a clínica, não fecharia apenas com a imagem, então precisa de todos esses achados aqui e o cruzamento dessas informações, de dados clínicos, exames laboratoriais, testes sorológicos, exames de imagem e anatomopatológico. Então, não é uma doença também fácil de diagnosticar, tá certo? Então, basicamente, é isso que a gente trouxe para trazer. Aí fico nas dúvidas. Eu agradeço e quero agradecer à radiologia quando trouxer os achados, trazendo dessa forma, mostrar o normal e o patológico, até porque para a gente não está acostumado a ver. Então, parabéns. Se não tiver nenhuma pergunta direcionada à radiologia agora, a gente pode deixar para mais tarde e eu passo para a patologia. Alguma pergunta? Vamos, Yara. Muito bom. É uma pena que a gente não tem. Eu queria ver a imagem, na verdade, do fígado atual, né? É uma coisa, infelizmente, não teve. Bom dia a todos. Meu nome é Niara Almeida, sou residente do 2º ano de patologia e trouxe os achados, né, da patologia. Essa apresentação foi orientada pelo Dr. Iguaracira. Bem, os materiais recebidos pelo laboratório de patologia foram 3. Em 2024, essa paciente realizou a endoscopia, então recebemos uma biópsia gástrica. No início de 2025, uma punção aspirativa de glândula salivar e, em novembro, a biópsia de medula óssea. O achado a endoscopia foi realizada com o objetivo de rastreio de varizes esofágicas e, como achado, na biópsia de corpo e antro, nós visualizamos uma gastrite crônica, erosiva, moderada, em atividade, que tinha uma infecção por H. pylori. Eu não trouxe as lâminas para mostrar a imagem, porque está no arquivo, eu não tive acesso, já que foi do ano anterior. E nenhum outro achado adicional significativo para abordar aqui na apresentação hoje. A PAF do cisto da parótida direita chegou para a gente com a informação clínica de que a paciente tinha uma lesão cística em glândula parótida direita, foi realizada a punção aspirativa desse material e recebida em 4 lâminas que foram fixadas em álcool absoluto e foi realizada a avaliação citopatológica do material. No nosso material, de uma lesão cística em parótida, em glândula salivar em geral, é importante a gente observar se essa lesão cística tem uma característica mucinosa ou não,
para afastar principalmente a possibilidade de um carcinoma mucoepidermoide ou lesões não benignas, apesar de que lesões benignas podem apresentar também essa característica mucinosa. Na nossa amostra, a gente vê que tem um fundo hemático com material proteináceo, mas não foi visualizado mucina na nossa avaliação. Em maior aumento, a gente percebe em algumas imagens a presença de um ácido de glândula salivar, provavelmente inerente do procedimento na hora da punção, não da lesão em si. Os achados foram bem inespecíficos e, frente à clínica de uma paciente com síndrome de Sjögren, que seria esperado, eu vou trazer aqui os achados esperados, a gente não visualizou um intenso infiltrado inflamatório. O nosso resultado do anátomo patológico saiu como quadro citológico compatível com lesão cística de glândula salivar e o material foi representado apenas por conteúdo da lesão cística não mucinosa e classificado como não diagnóstico. A gente utiliza para classificação da citopatologia de glândula salivar a estratificação de Milão, em que ele aborda desde o grau 1 até o grau 6, materiais não diagnóstico ou que sejam diagnóstico de malignidade. No nosso caso, a gente classificou como material não diagnóstico, porque era um material escasso, tinha só um fundo proteináceo com hemácias e a gente não viu nada mais que a gente pudesse fechar algum diagnóstico na citopatologia. O esperado de uma parotidite crônica de uma paciente de síndrome de Sjögren seria mais ou menos o que a gente está vendo nessas imagens, um denso infiltrado linfocítico com um ou mais agregados linfocíticos com macrófagos de permeio, que a gente está vendo aqui. A gente não viu isso na nossa imagem, provavelmente por uma limitação da citopatologia. Uma vez que fizesse uma biópsia com histologia, a gente poderia ver achados mais clássicos, né? Então, a gente não visualizou isso na nossa amostra. E, por último, a biópsia de medula óssea, que chegou com a informação clínica que já foi trazida aqui na apresentação, né, uma paciente com hepatite autoimune, síndrome de Sjögren, e que tinha uma suspeita de aplasia pura da série vermelha. Foi recebido o material em formol, o fragmento ósseo, como qualquer biópsia de medula, foi submetido à descalcificação com ácido nítrico para posterior avaliação, processamento e avaliação histológica. É importante falar aqui na sessão que qualquer biópsia de medula, além da gente avaliar os achados daquela biópsia, a gente faz uma análise preliminar dessa biópsia. Então, a gente classifica ela como uma amostra satisfatória ou insatisfatória. Para ser considerada uma amostra satisfatória, essa biópsia de medula óssea tem que apresentar mais de 7 espaços intratrabeculares e mais de 1 centímetro de medula, não contando o osso cortical. E é importante que no laudo do patologista saia a notificação sobre algumas dificuldades que podem impedir uma análise mais acurada daquele material, como uma amostra subcortical pura, presença de hemorragia, de fragmentação, de artefato de esmagamento ou outras características pré-analíticas que dificultem da gente chegar num diagnóstico definitivo. Na biópsia de medula óssea, a gente consegue fazer uma estimativa de um dado de uma forma mais qualitativa, na verdade, da celularidade das séries daquela medula óssea, e a gente utiliza mais ou menos uma tabela que não é rígida, mas que a gente consegue saber a celularidade estimada a depender da idade do paciente. Então, aqui, só para representar um paciente de 20 a 30 anos, seria esperado uma celularidade normal de 70% a 80%, e com o passar dos anos, essa celularidade é esperada uma menor celularidade, né? Então, a gente consegue classificar aquela medula óssea entre hipercelular ou hipercelular, a depender da idade do paciente, do que seria esperado para aquela faixa etária. Então, outros elementos que são avaliados na biópsia de medula, além da celularidade que eu já abordei, é se aquela celularidade é homogênea ou heterogênea, a gente consegue mais ou menos dar uma estimativa das séries medulares, a série eritroide, granulocítica e megacariocítica, e fazer uma caracterização no sentido de dizer se cada série está hiperhipoplásica, se tem retardo, se tem displasia, se tem algum achado que chame a atenção diferente do normal. A gente faz uma estimativa também da proporção de érito e grânulo e presença de fibrose, células estranhas, infiltradas, estiócitos que fujam do padrão de uma medula óssea normal. Então, aqui só são imagens ilustrativas, não são imagens do nosso caso, só para vocês perceberem a diferença dos extremos. Aqui seria uma medula óssea, que são os espaços, os espaços trabeculares, né, a medula óssea,
que tem virtualmente 100% de celularidade, é uma medula óssea que a gente chama de cheia, lotada, né? Comparando com a medula óssea praticamente vazia, que você vê menos de 5% de celularidade. Então, tudo isso é avaliado na histologia de uma biópsia de medula óssea. Um desenho esquemático aqui que mostra as séries, como a gente consegue mais ou menos caracterizar a presença de cada série dentro da medula óssea. A gente vê aqui as ilhotas eritroides, os megacariócitos, que são essas células maiores, e a série granulocítica de uma forma um pouco mais difusa no tecido, além de presença de célula adiposa, de vasos. No entanto, nem sempre isso é fácil de caracterizar a histologia. Nessa imagem, por exemplo, a gente está vendo aqui essas células que têm um halo perinuclear, um núcleo mais denso, mais compacto, e com escasso citoplasma, e que estão mais agrupadas. A gente consegue sugerir que essa série aqui seria a série eritroide madura, e aqui a gente também vê célula granulocítica, a gente vai assim caracterizando, mas nem sempre é fácil, diferente do mielograma, em que a gente consegue olhar individualmente cada subtipo, cada população celular e conseguir definir melhor, caracterizar a presença ou não daquelas séries. Essa é a imagem da nossa amostra. Foi uma amostra que tinha 90% de representação de osso cortical, então não foi uma amostra tão adequada nesse sentido, na biópsia, e só tinha essa parte aqui, 10% de tecido medular. No entanto, a gente conseguiu fazer a avaliação dessa medula óssea. Então, muitas vezes a gente usa o termo lá na patologia que a gente tenta tirar leite de pedra, porque às vezes a amostra não vem tão satisfatória como a gente precisa para avaliar, mas é o que a gente tem, o paciente precisa de um diagnóstico, precisa de um parecido da patologia, então a gente avalia com o que a gente tem na mão no momento para olhar no microscópio, né? Nessa imagem de maior aumento, a gente percebe que se destacam células grandes, de uma forma difusa pelo tecido medular, essas células com núcleos grandes, com cromatina mais frouxa e escasso citoplasma, né, em relação a todas as outras séries e outras células presentes nessa medula, chamou atenção bastante na hora da avaliação da histologia. E essas células maiores e com esse núcleo grande sugerem que seja de precursor eritroide. Agora, diferente da citologia, né, do mielograma, a gente consegue até inferir que isso possa ser a série precursor eritroide, mas a gente não consegue diferenciar qual precursor é, se seria no início da maturação ou numa fase mais tardia da maturação. A gente não consegue fazer essa diferenciação. A gente tem a ferramenta que nos auxilia para a gente conseguir caracterizar as populações as populações medulares, né, que é a imunohistoquímica. Então, a gente utiliza marcadores específicos para a gente conseguir avaliar a expressão, tanto na série granulocítica, eritroide ou megacariocítica. Então, a gente utilizou do artifício da imunohistoquímica para nos auxiliar, né, na caracterização dessas células. E aqui só uma tabelinha para vocês, para a gente resumir mais ou menos os marcadores que a gente utiliza para fazer isso. Na série eritroide, as séries precursoras mais jovens são marcadas positivamente com a ecaderina, já as células intermediárias e maduras são positivas para a glicoforina. Na granulocítica, a gente utiliza a mieloperoxidase e as células mais maduras, CD15, e a série megacariocítica vai ser positiva para CD61. Na imunohistoquímica, a gente observou que a série granulocítica, bem como apresentado no mielograma, ela apresentava uma maturação presente, né? A celularidade dela não estava alterada, e com a marcação aqui de CD15. Tudo isso que está marcado aqui são células granulocíticas maduras, então, dentro do esperado. Os megacariócitos, eles estavam presentes também, mas eles apresentavam discreta hiperplasia focal com formas pequenas e hipoliobuladas. Isso nos chamou a atenção e a gente relatou no laudo. E a ecaderina, ela foi positiva, não sei se está dando para ver, às vezes a marcação não é tão forte, depende muito do marcador, da amostra também. A gente percebe uma marcação positiva ao redor aqui dessas células, que foram justamente as células que tinham chamado a atenção na histologia, né? São essas células grandes, com escasso citoplasma, com esse núcleo de cromatina frouxa. Então, foi positiva no precursor eritroide, né?
nos pronormoblastos, bem como CD117. Então, a gente vê aqui a marcação dos... Mais uma foto, só ilustrativa, para a gente ver aqui a marcação dos pronormoblastos gigantes, marcando positivamente, tanto para a CD117 como a ecaderina, sugerindo que realmente aquelas células maiores que a gente estava vendo na histologia eram precursores eritroides. A glicoforina, que seria a marcação de células eritroides madura, a gente não viu uma marcação dessas células maduras, marcando somente em poucas hemácias, ou raras células maduras, que seria mais ou menos esse foco aqui, e o resto tudo hemácia. Compatível com o que a gente visualizou tanto na histologia como no laudo de mielograma, a ausência ou quase a inexistência de células eritroides maduras. Assim, nosso laudo saiu medula óssea com intenso retardo maturativo da série eritroide, com predomínio de pronormoblasto, sem formação de ilhotas de maturação eritroide, como esperado. No entanto, na histologia não foi identificada a inclusão característica de infecção viral, mas essa característica de infecção viral ela é muito mais comum e esperada no mielograma. Na histologia ela não fica tão clara de ser visualizada, não. Tinha hiperplasia da série megacariocítica e ausência de fibrose e outras alterações. Quais seriam as características histológicas, então, esperadas numa infecção de parvovírus humano B19 na medula óssea? A gente esperaria a presença dessas células precursoras eritroides gigantes, na ausência de progenitores tardios, não formando ilhotas de maturações eritroide. Nosso caso teve esse achado. Essas, como eu já falado anteriormente, na fase aguda, esses pronormoblastos são células grandes, com citoplasma azul, cromatina fina e nucleolo grande. Mas esse citoplasma azul é melhor visualizado no mielograma. E a presença de inclusões em normoblastos tardios, que no nosso caso a gente não viu essas células inanternas, mas também é melhor visualizado no mielograma. E outros achados adicionais, pode haver uma hiperplasia megacariocítica e presença de estiócitos. Se for numa fase de recuperação, já muda um pouquinho, seria esperado uma hiperplasia às custas da série vermelha, e na fase crônica, raros normoblastos gigantes ou inclusões. Então, a partir dos achados da patologia, nosso resultado sugere que esses achados encontrados, eles são sugestivos de uma infecção por parvovírus B19, apesar de, pela histopatologia, não ser diagnóstico. Aí seria necessário técnicas de biologia molecular, com hibridização in situ, para a gente conseguir fechar pela patologia a presença da infecção viral. Obrigado pela sua apresentação e também pela apresentação do estilo da radiologia. É muito bom, agora, quando mostra assim, qual o padrão normal, o que é esperado, que para a gente que está vendo aqui, vamos ser sinceros, a gente fica... Eu acho que eu sou leigo, porque eu fico achando que as células estão todas parecidas. Então, quando você mostra o que seria esperado, isso é muito bom, viu? Eu acho que vocês deveriam manter isso. Se tiver alguma pergunta da plateia, fique à vontade, eu vou até vocês. Senão a gente vai prosseguir. Eu vou deixar uma pergunta no ar que uma estudante me mandou aqui, eu acho que ela não quis falar. Se o mielograma não é uma biópsia de medula, aí eles ficam na dúvida assim, o que é exatamente diferente? Se alguém puder responder assim brevemente, pode ser um hematologista. O residente. Eu sou um estudante, eu fico achando, quando você enfia a agulha ali, puxa, isso é uma biópsia da medula? Certo, então, é exatamente essa diferença. O mielograma é um aspirado da medula óssea. A gente não vai ter a estrutura anatômica preservada, a gente vai aspirar essas células e vamos estudar a morfologia fina das células. Temos a doutora Márcia Lima, que é considerada uma das maiores morfologistas do Brasil, nos ensina a estudar a morfologia de cada célula, né? E a biópsia de medula óssea é a remoção de um fragmento. Então, as agulhas são diferentes, né? A agulha da biópsia de medula tem um calibre muito maior, né? A incisão que a gente utiliza em geral é diferente do mielograma. Então, é basicamente essa a diferença. Eu fico me perguntando se a qualidade da biópsia às vezes não sai tão boa, porque a biópsia dói, né? E como às vezes, se o paciente pudesse ser sedado de alguma forma e aliviado mais, talvez melhorasse a qualidade. Quer dizer, eu estou falando isso leigamente, viu? E uma pergunta que eu quero deixar no ar, que depois eu quero que a
a preceptora ou a residente, ela pode delegar, de que forma que eles viram a paciente assim, como na condução, né? Quando chega uma paciente dessa assim, como foi para vocês? Porque depois assim, as coisas escarificadas, fica muito claro que é parvovírus, tal, mas na hora de como é que a gente conduz, né? Vai responder, por favor, Só doutora. Se a gente sedar, se a gente não pega uma amostra melhor. Com certeza. Em relação à primeira pergunta que o senhor fez, então, na realidade, são exames complementares. Raras exceções a gente consegue toda a informação de avaliação medular só com mielograma. Como o Caio bem falou, você aprofunda, refina a morfologia no mielograma, mas o comportamento dessas células dentro do ambiente medular você refina com a biópsia. Então, você retira a célula do seu ambiente e o outro você avalia as células dentro do seu ambiente. Então, a morfologia não é tão boa pelos processos de fixação, descalcificação. Então, as células perdem características morfológicas importantes que a gente não perde no mielograma. E na biópsia você preserva toda a arquitetura. Então, localização, comportamento dessas células, a interação entre os grupos celulares e, claro, infiltração ou celularidade. Então, são outras informações muito importantes na biópsia. Então, os exames muitas vezes são complementares. Cada vez menos a gente pode se satisfazer só com o mielograma, dependendo da patologia. Algumas doenças benignas, a princípio, você consegue fazer só o mielograma também, se ele for bem representativo, que também acontece do aspirado não ser representativo, até por questões de infiltração. Estou me aprofundando, mas infiltração medular, as células estão muito aderidas, neoplasias, então existe adesão celular, então você aspira, mas o aspirado não vem essas células de uma forma adequada de avaliação. Então, são exames complementares. O ideal da biópsia, se a gente conseguisse que todos os pacientes fossem sedados, porque, claro, é uma técnica mais difícil, a punção é maior, a agulha é maior, é mais profundo, é um exame doloroso. Mas por questões de estrutura, a gente precisa de sedação num ambiente adequado para uma sedação leve. Claro, se o paciente está confortável, você consegue posicionar melhor, você consegue fazer múltiplas tentativas. Quando é só necessário o mielograma com avaliação de material para citogenética, para imunofenotipagem, que é no aspirado também, dependendo do paciente, se for um paciente com técnica fácil, não precisa de sedação, é só anestesia local. Mas na grande maioria das vezes vai funcionar o paciente, a gente tenta colher o mais material possível para fazer um procedimento só. Obrigado. Sobre essa questão da biópsia, né, de medula óssea, já presenciei algumas vezes fazendo lá na enfermaria, realmente bastante desconfortável. Eu sou intensivista e aí eu não sei, acho que foi com outro residente que eu falei na época, sobre essa parceria, né, porque eu já sedei algumas vezes lá na enfermaria para fazer a biópsia de medula óssea, a gente monitoriza, oferta oxigênio e faz essa sedação leve tranquilamente, justamente é só combinar o dia para justamente evitar esse desconforto e favorecer que o exame seja feito da melhor maneira possível. Sim, claro. Por questões de estrutura, como eu falei. Então, depende muito da urgência, da necessidade do dia, porque assim a gente precisa do ambiente de hospital-dia. Antigamente, no meu tempo, no tempo de doutora Doura, a gente era autorizado a fazer, próprio hematologista como médico, fazer a sedação leve na beira do leito. Só que já existe legislação para isso, a gente só pode fazer na presença de um anestesista com equipamento de anestesista. Pode ser feito na enfermaria, mas com anestesista. A gente fazia. E algumas crianças a gente ainda faz dessa forma, mas a gente não está coberto do ponto de vista legal. O intensivista, então, ele não resolve essa questão? Do ponto de vista legal, não. Mas, assim, hospital privado, alguns ambulatórios, existem salas que você combina o dia do procedimento, o anestesista está lá, essa sala está preparada e a gente faz uma série. Entra um paciente, prepara outro, como se fosse um hospital-dia. O ideal, de fato, é fazer em hospital-dia. E a gente faz. Aqui, o hospital, a gente não consegue fazer de uma forma rotineira. Mas a gente tem tentado fazer já, encaixar o dia da hemato no hospital-dia. Porque, sem dúvida, a gente não está nos tempos dos faraós, né? O paciente tem que estar acolhido e confortável. E isso melhora muito a amostragem também. Se o paciente está confortável, a gente faz com calma, o coletador faz com calma, todo mundo faz com calma e a gente consegue melhorar o exame como um todo. Eu, como sou meio frouxo, assim, eu
criou uma pergunta que gerou muita discussão, uma coisa até para a gente pensar do ponto de vista ético, se com o médico habilitado, né, se não pode ser feito. É uma boa questão. Mas voltando ao caso, assim, para a enfermaria ficou... Como é que foi o caso? Você falou em ética, eu sou do Comitê de Ética Médica, né? E a gente tem pesquisado muito isso. Márcia, inclusive, está tentando fazer um fluxo no hospital, porque é muito doloroso o paciente gritando e você fazer o exame, como o Dani disse, e a gente acaba pegando um fragmento que não é ideal. Principalmente nos obesos, e a gente está com essa pandemia de obesidade e aí dificulta muito mais. Mas na UTI, justificando no prontuário que devido à gravidade e à necessidade da urgência, está coberto. Vamos tentar gerar esse fluxo, eu acho que por bem dos pacientes. Mas voltando ao caso, vamos ver como foi a condução. E se depois quiser falar alguma coisa, Mariana, fique à vontade. Então, professor, com relação à sua pergunta, essa paciente, curiosamente, é uma paciente de hospital privado, certo? Ela ficou lá sendo investigada e o que a gente percebeu é que, na verdade, a paciente vinha com anemia grave, transfundia. Vinha com anemia, transfundia. E a gente ficava se questionando, mas, bom, qual é a causa da anemia? Porque não é só você simplesmente fazer uma transfusão, a gente tem que investigar desde o início. Então, para a gente, às vezes a paciente vem assim, é uma paciente com anemia hemolítica. E nós, da clínica médica, a gente sempre vai partir do princípio, da anamnese bem feita, do exame físico bem feito, para assim avaliar qual é a principal probabilidade. Bem, não era só para lembrar isso, né? A gente tem muito endeusamento do serviço privado, né? A paciente estava no hospital privado, de boa referência e tal, mas ela precisou vir para o hospital universitário para esclarecer o diagnóstico dela. Interessante, professor. É um ponto de elogio a vocês. Sim, inclusive é muito interessante porque a paciente leva 2 meses no hospital privado e recebe o diagnóstico em quase 3, 4 dias aqui no Hospital das Clínicas. E o tratamento, assim, eu queria só concluir o que aconteceu no caso. Vou voltar rapidinho. Só para o meu slide, porque eu queria falar da conclusão. Vou só terminar aqui. Então, a paciente recebeu o diagnóstico de uma forma muito precoce, coisa que realmente ela levou 2 meses para conseguir ter o diagnóstico. Eu acho que isso é um ponto importantíssimo para falar da importância do nosso hospital, certo? A gente fez imunoglobulina no dia 25 e 26, não teve nenhuma intercorrência. Ela também tinha uma proposta de fazer uma biópsia, certo? Ela também tinha um HTLV positivo, porque parece que nada é uma única coisa, que aumenta, né, a chance, a probabilidade de linfoma. Cabeça e pescoço foi acionada. Eles indicaram a ressonância, mas a paciente não quis fazer o procedimento durante o internamento. Então, ela foi de alta, né, com retorno para todas as especialidades dela. Ela voltou agora, em novembro, com oftalmo, tinha um quadro de xeroftalmia, e ela está prevista para ter uma avaliação com a equipe da hematologia em janeiro, né, com pendente tanto o hemograma e o reticulócito para avaliar a resposta. Eu só queria deixar de consideração final, o parvovírus B19 é um vírus de DNA, ele tem o alvo em células progenitoras eritroides devido à questão do antígeno P, e existem diversas formas de apresentação. Qual é a que mais a gente ouve falar? É o eritema infeccioso, que é a 5ª doença da infância. A gente ouve também falar de crise aplásica transitórias em pacientes falcêmicos, mas tem outras apresentações, artropatia, hidropsia fetal e, por fim, a nossa, que é a aplasia pura de célula eritroide. O tempo mediano para o diagnóstico desses pacientes, que é isso que a gente sempre tem que ter em mente, é que pode ser de 1 a 24 meses, com predomínio nos 3 primeiros meses. Lembrado do diagnóstico, a gente solicita sorologia, mas lembre que, às vezes, a sorologia não vem reagente e que, diante da suspeita, temos que ir para o PCR, que inclusive o padrão ouro, né, para o diagnóstico, como o Caio já falou. O tratamento é feito com imunoglobulina. Muitas vezes temos que diminuir a dose do tratamento imunossupressor. Foi conversado com a médica do transplante para a paciente. Algumas vezes eles podem ter recidiva e precisar de um novo ciclo de imunoglobulina. E eu queria finalizar com essa frase. Apenas o seu paciente, ele está lhe dizendo o diagnóstico. Acho que muitas vezes a gente está em um mundo onde os valores se invertem. A gente não, né, que não é muito hábito daqui. Mas muitas vezes os médicos começam com vários exames e a gente tem que focar. A resposta sempre está no paciente. E é isso que eu acho que a gente faz muito bem feito aqui.
Eu acho que Caio quer falar um pouquinho sobre o diagnóstico aí do parvovírus e a aplasia eritroide pura. Muito, muito brevemente. Eu acho esse caso lindíssimo. E um dos motivos... Não vou apresentar, não. Mas é sério, gente. Nossa, assim, clínica médica, medicina interna e, sobretudo, hematologia, né? É fantástico demais. Porque olha só que bonito, a gente construiu essa suspeita diagnóstica de uma síndrome, aplasia pura vermelha, através desses dados que foram muito bem fornecidos e filtrados pela clínica médica, e a gente foi excluindo causa por causa de aplasia pura, né? Então a gente precisa ter também uma imunofenotipagem para ver leucemia de linfócitos largos granulares, precisa ver se tem timoma, as próprias medicações micofenolato, tacrolimus pode fazer, e assim, a gente foi com a doutora Cris, fazer o melograma dessa paciente e falou, eu quero ver um bloqueio de série eritroide. Eu quero ver o que é que está atrapalhando, né, esse fluxo. E quando eu coloquei no microscópio, eu saí daqui umas 9 da noite, mas super empolgado, porque eu vi as células de lanterna. Cara, isso é muito, muito, muito bonito, né? Você sair de uma síndrome clínica, na amnésia exame físico, afunilar e para a etiologia... Belíssimo. Foi feita a imunoglobulina. Um pequeno detalhezinho ali que eu iria colocar é que esses achados morfológicos acontecem porque o parvovírus, como a Eduarda muito bem falou, se liga ao globosídeo, que é o antígeno P. Ele faz parte de um grupo de antígenos eritrocitários chamado GLOB, tá? Tem uma função de sinalização celular e o parvovírus bloqueia o eritroblasto na fase G1. Impede a progressão para a fase S, portanto, toda a eritropoiese fica bloqueada por esse motivo. Alguns conglomerados de capsídeos virais, de NS1, fazem aquelas inclusões eosinofílicas nucleares que vocês viram, e a mediana de resposta é de cerca de 4 a 6 semanas. 10% desses pacientes recidivam depois e podem ser novamente tratados com imunoglobulina, mas em resumo é isso, focar em anamnese, exame físico, abordagem sindrômica sistematizada, que aí a medicina fica bonita demais. Era isso. Pronto. Parabéns, Duda. Foi ótima a apresentação. Eu só queria pontuar uma coisa específica do caso dela, que ela faz um quadro de parvovirose pós-transplante, né? E a importância de lembrar isso em pacientes imunossupressos pós-transplante é uma coisa que realmente acontece. É mais comum, inclusive, pós-transplante renal, mais raro pós-transplante hepático. A gente tem a série de casos mais recentes que eu vi foi de 2006, 98 casos descritos de revisão de literatura, tá? Sendo que 9% só desses casos foram em pacientes pós-transplante hepático. E lembrar que nesses pacientes imunossupressos você pode ter apresentação não só com a parada aí de maturação de série vermelha, mas miocardite, enfim, outros quadros mais graves associados ao parvovírus que a gente não costuma ver na população em geral. Isso. Obrigada. Eu aprendi bastante aqui hoje. Esse Guaracira, o Lívia, se quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Eu sei que a gente já cumpriu um bom tempo aqui e queria anunciar 2 coisas. Uma é dizer que nós planejamos fazer essa ideia da diretoria da Faculdade de Medicina, do professor Antônio Alberto, de transformar isso aqui num curso de extensão. E aí nós vamos ter mais estudantes presentes. E a outra que eu quero anunciar é que no curso de extensão, além do estudante participar dessa apresentação, ele terá depois 1 hora de discussão do ponto de vista do estudante, porque várias dúvidas ficam, eu sei disso, da forma que é apresentado, para mim é difícil às vezes entender tudo, imagine para quem está em formação. Eu acho que a gente vai conseguir, Guaracira, nós somos do tempo que isso aqui era super lotado, né? E vamos voltar a fazer isso, com fé. A palavra está franqueada, quem quiser falar alguma coisa. Mas quero dizer que eu não combinei com ela, porque a sessão passada eu terminei com a frase de William Osler. Viu? Doutora Adriana, quer falar alguma coisa? Está assim? Professor, o senhor encerra, porque eu acho que sua
voz aqui vai ser importante para nós. Bom, essa sessão está muito bem conduzida por você, viu? Você vê que para mim é ótimo aqui, que não preciso gastar muitas palavras, está fazendo isso muito bem. Eu acho assim, aos poucos a gente está voltando a ter essa sessão assim, mais participativa. Acho que você tem um papel muito importante em relação a isso aí. Eu espero que ela sendo uma atividade de extensão, Ricardo, a gente realmente estimule mais a participação. Porque com a atividade... Eu tenho discutido lá com a Juliana como se faz as presenças das pessoas, né? Porque com as presenças você pode ter também certificado de participação também das pessoas, né, de modo geral. E sendo atividade de extensão, quer dizer, é até necessário que tenha uma participação externa também, né? Então, participação aqui pode realmente ser assim, dos profissionais de saúde, de modo geral, que queiram participar, de estudantes, não necessariamente estudantes só daqui, né? Quer dizer, pode ter uma participação de fora também, não é verdade, Eduardo? Como é que você vê isso também? A questão se encaixa em extensão, né? E a carga horária, tudo. Isso já foi discutido com a Juliana, então a gente vai organizar. Por mim, está muito boas as discussões, viu? Parabéns a todos. Eu vou querer os slides, viu? Você pode solicitar e passar para mim? Tá certo.